Glória a Deus. Soberano Deus e amado Pai, eu apresento teu filho aqui diante do teu altar. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dele também. Deus, toma ele em tuas mãos, ó Pai. Traga uma palavra rema, revelada pelo teu Espírito Santo. Usa ele nessa noite para falar conosco, ó Pai. Que ele possa ser canal de bênção. E que o Senhor fale conosco, fale com ele também. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Leonardo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos vivendo aí um mix de emoções. Amém? Ao mesmo tempo a gente está um pouco apreensivo aí com o meu sogro, estou em oração. Mas ao mesmo tempo estou muito alegre também que depois de algum tempo, né? Estou passando Dia dos Pais junto com meu pai. Está ali atrás, aquele senhor ali bonito, ali de cabelo grisalho. Apesar de ser flamenguista com a camisa do Santos, é meu pai. Tá, estou muito alegre em estar vendo ele aí. O pai também da Lohana está aí também, estou alegre em ver ele também, em nome de Jesus. Faz parte aí da família. E desejo aí também a todos aqui, em nome de Jesus, o Feliz Dia dos Pais. Tá? E que o nosso coração possa estar aberto aí nessa noite para o Pai dos Pais. Tá bom? Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja. Se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3. Vamos estar meditando aí do versículo 14 ao versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Eu vou estar lendo na versão Almeida, revista e corrigida. Se a tua for um pouquinho diferente, não se preocupe, a palavra de Deus é a mesma. Quem tiver com a Bíblia em mãos pode me acompanhar. Quem tiver sem ainda pode acompanhar pelo Tata Show. Glória a Deus. Noé já projetou ali, né, irmãos, em nome de Jesus. Então todos podem acompanhar. É importante acompanhar, pastor? É. Porque o que vale para mim e para os irmãos é o que está estabelecido na palavra de Deus, amém? E o conselho que eu deixo para a igreja, irmão, é que sempre abra a palavra e leia a palavra. Hoje em dia tem muita gente falando muita coisa que está fora da palavra. Mas nós somos uma igreja bíblica, amém, irmão? Amém. Missionário pentecostal. Então sempre tenha a Bíblia em mãos, em nome de Jesus. Quem achou dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Confesso para os irmãos, passei aqui no texto, aonde eu citei, irmão, o versículo que mais fala comigo na palavra de Deus. Toda a palavra do Senhor é poderosa, amém, irmão? De Gênesis a Apocalipse. Não tem esse negócio de salmo mais poderoso, evangelho mais poderoso, não. Toda a palavra de Deus é poderosa, é viva e é eficaz, amém? Mas tem palavras que falam conosco, sim ou não, irmão? Às vezes vai lá no fundo
toca no nosso coração. E tem palavras que às vezes o Senhor, pela misericórdia dele, ele abre o rolo, ele esclarece e nos leva às profundezas espirituais e ministra nos nossos corações, que é o João 3,16. Mas antes de destacar aqui a partir daí em diante, vamos entender o que está acontecendo aqui no texto. Amém? Esse texto, irmão, de João 3, ele narra a conversa de Jesus com um homem, não um homem comum, mas a Bíblia o chama de príncipe entre os judeus. O nome desse homem era Nicodemos. A Bíblia fala que ele foi ter de noite com Jesus. A Bíblia não revela porquê, mas sabemos pela história que ele era também um homem fariseu. E os fariseus, eles não poderiam naquela época estar junto com Jesus, porque Jesus para muitos era um falso Messias. Lá naquela época, muitos já estavam sabendo que Jesus era o Cristo, por causa das obras, por causa do testemunho e por causa de tudo que ele realizou na tua época. Inclusive, tá, para os nossos irmãos, lá no início, os religiosos naquela época, eles sabiam que Jesus era o Messias. Como que eles sabiam? Porque Nicodemos, que era príncipe no meio deles. O que é um príncipe? É um homem de autoridade. Então existia um homem de autoridade ali, que era também fariseu, que sabia que Jesus vinha de Deus. O próprio Nicodemos declara para Jesus: Mestre, bem sabemos que vem do Senhor, porque ninguém pode fazer a obra que tu fazes se Deus não for com ele. Então, irmãos, Nicodemos sabia, os judeus sabiam, os líderes religiosos da época sabiam que Jesus era o Messias, porque as obras que ele manifestava não tinha como ser manifesta por um homem comum. E a Bíblia fala que esse homem importante naquela época, importante aos olhos do homem, tá? Vou dizer por quê. Porque para Deus, irmão, não importa a posição social, não importa a profissão, não importa, irmão, cor de pele, não importa o tamanho de conta bancária, para Cristo todos são importantes da mesma forma. Cada alma é uma alma. Então, quando fala que ele era um homem importante aos olhos do homem, é porque ele era um príncipe, ele tinha prestígio aos olhos do homem. E esse homem, certo dia, ele veio à noite dentro com Jesus. E quando ele se depara diante de Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus, irmão, diferente do que muitos têm feito hoje, Jesus não dá volta, Jesus não enrola, irmão, para falar com Nicodemos o que tinha que ser falado. Jesus vai direto e fala com ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Olha o exemplo de Jesus. Nicodemos aparece diante de Jesus, enaltece o nome de Jesus, e ele é digno disso. Mas Jesus, amado, não estava e nem está preocupado com bajulações. Uma coisa que não chama a atenção do nosso mestre são bajulações, porque o nosso Deus, ele não olha para mim e para você como um homem comum olha. Não, ele olha, diz a palavra de Deus, com um amor incomparável. E Jesus, o nosso Deus, ele é mais potente, irmãos, do que qualquer máquina de raio-x. Se o homem passar no raio-x, ele vê o que está do outro lado. Vê ou não vê? Alguma coisa vê. Mas o olhar de Deus, irmão, penetra muito maior do que qualquer máquina mais avançada de raio-x que o homem pode ter. Ele penetra lá na alma, ele penetra, irmão, lá no coração, ele penetra lá no pensamento do homem. E ele sabe exatamente quem é você, quem sou eu, quem somos cada um de nós e o que cada um de nós precisamos. E Nicodemos vem e enaltece Jesus: tu vem de Deus, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus, irmão, vai para Nicodemos e fala: Nicodemos,
necessário vos é nascer de novo. Porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que está entendendo o que está acontecendo aqui, irmão? Nicodemos veio até Jesus. Jesus poderia falar de vários temas com Nicodemos, mas sabe o que mais preocupa a Deus? Que eu vejo pela palavra, o que mais toca o coração do Senhor é uma vida, é uma alma. Não importa, amado, se o homem é rico ou se o homem é pobre, não importa. Todos precisam receber Jesus. E Jesus não dá volta para falar com Nicodemos. Eu também não vou dar volta para falar com você nessa noite. Para morar no céu, tem que receber Jesus. Tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É isso que Jesus estabelece. E ele chega para Nicodemos e fala: Nicodemos, tem que nascer de novo. E Nicodemos retruca Jesus e pergunta: Senhor, como pode um homem, sendo velho, voltar a nascer? Por acaso ele vai voltar no ventre da sua mãe e vai nascer de novo? E Jesus fala para ele: não, Nicodemos, não é isso. Não é isso. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem está entendendo aqui, irmão? O que é nascer do Espírito? É receber o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. O que é nascer das águas? É ser batizado, irmãos, por imersão nas águas. Isso é nascer do Espírito e nascer da água. E o Senhor falando com Nicodemos, para que Nicodemos entendesse, porque muitas vezes Deus está falando conosco e não estamos entendendo do que o Senhor está falando. Ele era um príncipe dos judeus, e os judeus, irmãos, eles conhecem muito bem a Tanakh, o Antigo Testamento, o Pentateuco, então eles dominam. E ele traz à memória uma feita na época de Moisés, e ele fala: assim como Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto, assim vai acontecer com o Filho do Homem. O que aconteceu lá atrás, irmão, foi uma sombra do que o Senhor haveria de fazer por cada um de nós. Tem uma época da história que a Bíblia fala que o povo, irmão, eles são picados por cobra, e eles são acometidos de uma enfermidade mortal. E Moisés, na direção do Espírito Santo, manda estabelecer naquele lugar uma serpente de bronze, a fim de que todos que olhassem para aquela serpente fossem curados. E o que isso tem a ver com Jesus? Isso apontava para o que Jesus haveria de fazer um dia, que é o texto que nós lemos. A Bíblia fala, irmãos, que por amor a mim, por amor a você, por amor de cada um de nós, ele se entregou. E Jesus está falando com Nicodemos: Nicodemos, o Filho do Homem, esse Nicodemos que fala contigo, ele vai ser levantado no madeiro. Ele está falando, meu amado, com Nicodemos. Mas por que ele citou Moisés? Porque Moisés, irmão, ele conhecia muito bem a história de Moisés e Nicodemos. Olhem para cá em nome de Jesus. Nosso Deus, meu amado, não é um Deus de confusão. Nosso Deus, ele fala claramente conosco. Se a gente prestar atenção nos detalhes, irmão, quantos livramentos, quantas oportunidades, quantas vezes o Senhor tem se manifestado em nosso meio. E às vezes fazemos de desentendido. Não estou entendendo. Não é comigo. Será que não é comigo, irmão? Será que o Senhor não está falando conosco? Será que não já entendemos qual é a voz de Deus? Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Não adianta, meu irmão, só entender. Você acha que o Satanás não sabe que Jesus é o Messias? Você acha que ele não sabe que tem um tempo estabelecido para ele? Até os demônios sabem. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. A Bíblia fala quando ele vai lá em Gadara,
Quando os demônios se manifestam, aquela legião fala: vieste nos atormentar antes do tempo. Sabe por que ele falou dessa forma? Porque até o inimigo sabe que tem um tempo, meu amado, estabelecido. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Tem um tempo, meu amado, estabelecido para mim e para você. Só conhecer que Jesus é Deus não adianta. Só saber que Jesus é o Messias também não adianta. A Bíblia fala que para morar no céu tem que nascer de novo. Para morar no céu tem que receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E o interessante é que a palavra nos declara, irmão, que não começa em nós. Foi até falado aqui na palavra introdutória. Ele nos aceitou primeiro, não é isso? E é assim mesmo, irmão. Não começa em nós. Olha o que a Bíblia fala aqui no João 3,16. Porque Deus amou o mundo. O amor não começa no homem, o amor começa em Deus. O plano de salvação estabelecido por Deus para você e para mim, ele começa no coração de Deus. E a maior prova de amor que alguém pode dar por alguém, muito mais do que palavras, é o que? Gesto. Não adianta eu falar, irmão. Eu posso trazer para os irmãos uma pregação mais linda e maravilhosa que os irmãos podem ouvir. Mas se o Espírito Santo de Deus não tiver no negócio, irmãos, não vai adiantar nada. O amor, irmão, verdadeiro não é um amor de palavras. É um amor que é refletido em ações. E aqui nós vemos prova do amor de Deus para com a humanidade. A humanidade, meu amado, desobedeceu a Deus através de Adão. A humanidade lançou fora aquilo que Deus deu na mão dele. E chega um ponto que o homem comum, assim como você e eu, não somos capazes de resgatar a humanidade. O que Deus faz, irmão? Ele cumpre aqui o maior gesto de amor pela humanidade. A Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez menor que os anjos. Ele deixou o seu trono de glória. Ele deixou, meu amado, as moradas celestiais. E ele veio habitar entre nós. Mas ele veio nessa terra com um propósito. Assim como você e eu também temos um propósito. Guarda isso em nome de Jesus. Temos um propósito aqui nessa terra. Cada um aqui tem um propósito para com Deus. Eu vou destacar o propósito de Jesus. O maior propósito de Jesus, a Bíblia nos revela que foi para buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui nós vemos a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. Ele entregou a vida, irmão, do seu Filho Jesus, o homem perfeito, o homem que não pecou, o único homem que andou por essa terra que nunca pecou contra Deus. Mas por que tem que ser ele? Porque ele, irmão, como também foi louvado aqui hoje, ele era o único que era digno. Não tem outro homem digno aqui na terra. A Bíblia fala que Deus envia seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus, amado, preparou a vida eterna para todos os homens. Pastor, só está dizendo que todos os homens serão salvos? Não. Deus preparou a salvação para todos. Mas a condição que nós vemos aqui, amado, para que não venhamos perecer e que possamos ter a vida eterna, sabe que condição é essa? É crer no Senhor Jesus. Crer em Jesus aqui, meu irmão. O que é crer em Jesus, pastor? Eu creio que Jesus esteve na terra. Isso aí, amado, até os historiadores acreditam que tem evidências históricas. A pergunta é: você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você e eu venhamos a ter
vida? Você crê que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para pagar o preço e perdão pelos nossos pecados? Você crê que o que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para transformar a história de nossa vida? Tem gente que fala que crê em Jesus, mas não acredita que Jesus ainda pode transformar a vida. Jesus pode, irmão. Jesus veio nesse mundo com um propósito, e o propósito dele foi concluído na cruz do Calvário. Mas também tem uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Cabe a mim, cabe a você. Pastor, mas que responsabilidade é essa? É receber o Filho, meu amado, como Senhor e Salvador de sua vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Versículo 17. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem pessoas que vêm para Jesus, ou pelo menos se apresentam diante do Senhor, que tem medo, irmão, de morrer e ir para o inferno. E o inferno também é real e existe. E quem não tiver com Jesus, irmão, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, infelizmente, vai parar também lá. Mas o principal propósito de Jesus, preste atenção, não é condenar o mundo. O versículo 17 é claro, irmão. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Pastor, mas todo mundo vai ser salvo por ele? Não. Por que não vai? Porque as pessoas não recebem. Jesus, amado, já fez o que ele tinha que fazer. O primeiro passo ele já deu por cada um de nós na cruz do Calvário. O próximo passo é nosso. Pastor, como é que eu faço agora? Recebe, meu amado, Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, assim como eu e os demais irmãos fizeram um dia. Tem pessoas que têm vergonha de levantar a mão e aceitar Jesus. Lá fora não tem vergonha de nada, mas tem vergonha de receber Jesus. Não tem, meu amado, vergonha de receber Jesus. Jesus morreu por você também. Jesus morreu por cada um de nós. E a Bíblia fala que o amor do Senhor, irmãos, ele é muito maior que o amor do homem. Quem lembra da palavra introdutória de hoje? Ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, o Senhor nunca se esquecerá de vós. Ele não se esquece, meu amor. Aí começam a vir as perguntas: pastor, mas se Deus não se esquece de mim, não se esquece do homem, por que eu estou passando o que eu estou passando? Se eu não fiz mal para ninguém, não faço nada de errado, não prejudico ninguém, por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que pessoas boas sofrem e pessoas que aparentemente não são pessoas boas, algumas pessoas más, aparentemente até parece que estão se dando bem? Que justiça é essa? Que justiça é essa? Se Deus está no controle, como é que Ele permite isso? Irmãos, tem coisas que aqui nessa terra a gente não vai conseguir responder com exatidão. Mas eu falo uma coisa para os irmãos: Deus sabe como Ele trabalha. Deus sabe como Ele trata com cada um dos teus filhos. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Cada apertado, irmão, que levamos em nossa vida, em áreas diferentes, que às vezes não compreendemos, pode ter certeza que Deus está nos aperfeiçoando, para que possamos ser salvos, alcançados e lapidados por Ele. Quem entende esse mistério aí? A Bíblia fala que Ele morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Por que não serão salvos? Porque não estão recebendo, meu amado Senhor.
Eu pergunto para os irmãos, eu respondo no meu coração, você responda no seu. Será que verdadeiramente recebemos Jesus? Será que recebemos, amado, o sacrifício que Ele fez pelas nossas vidas no cruz do Calvário? Quantas pessoas têm colocado N e N motivos para não servir a Deus? Pastor, eu não tenho mais vontade, não tenho nem vontade mais de fazer obra de Deus na igreja, não tenho mais vontade de entrar no corpo de Cristo. É tanta coisa errada que eu vejo por aí, que eu vou fazer o quê se eu entrar na igreja hoje? Com muitas coisas erradas que a gente consegue ver aí pelas redes sociais. Irmãos, Deus não tem nada a ver com isso. Tem muita coisa errada que o homem está fazendo aí fora e está jogando na conta de Deus. Mas vai prestar conta, irmão, porque o nosso Deus não morre. Eu quero falar para você em nome de Jesus, trazer a memória algo que você talvez já conhece. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Mesmo que o homem quer dizer para você, para mim, para o nosso irmão, que não merecemos estar nesse lugar. E realmente nenhum de nós merecemos. Somos falhos, irmão, em muitas coisas. Somos falhos em muitas coisas. Pastor, mas se somos tão falhos assim, o que estamos fazendo aqui? É porque Cristo, meu amado, nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. E essa graça também, meu amado, quer te alcançar nessa noite. Jesus, quando olha para você e para mim, Ele não olha como o homem olha. Ele fala assim: você é minha, você é meu, eu morri por você, eu quero te resgatar, eu quero mudar a tua história. É assim que Jesus olha para mim e para você. Olha que coisa linda, irmão, versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele aqui, irmão? Só quem crê nele aqui, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Você que crê nele, irmão, não será condenado. Nós não seremos condenados, diz a palavra de Deus. Mas estou condenado pelo quê? Se eu não fiz nada de errado para ninguém. O homem, amado, desobedeceu a Deus, fez o que era mal aos olhos do Criador, aos olhos do Pai, aos olhos do Senhor. E o que o homem fez, amado, sabe qual é a sentença? Morte, condenação. Não merecemos estar aqui, irmãos. Mas como já dito, o único homem justo, ele pagou o preço, não por empurrar para frente a nossa condenação, não. Mas o preço que ele pagou foi para que você e eu não sejamos mais condenados. O preço pelo nosso pecado foi pago na cruz do Calvário para todos aqueles que receberam Jesus. Quem crê nisso aqui, irmão? E a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica da metade dos pecados. São as metades dos pecados que o sangue de Cristo purifica? Não. O sangue de Cristo, amado, nos purifica de todo o pecado. Tem gente que fala assim: mas eu não consigo, eu não posso, o senhor não faz ideia do que eu já fiz. O senhor não faz ideia do que eu já fiz, pastor. Irmãos, com todo carinho, com todo respeito, também não estou muito interessado nisso não, viu? Estou aqui para te ajudar no que me cabe. Mas a maior decisão não diz nem respeito a mim, diz respeito a você, ao homem, à mulher e a Deus. A salvação, meu amado, é individual. Eu não consigo salvar minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus primos, meus amigos, colegas, não. A salvação, ela é individual. E é algo que nós precisamos, irmão, se decidir. Não adianta querer fazer a passagem, passar para o outro lado, e do outro lado querer fazer concerto com Deus. Não adianta. O tempo, meu amado, de acertar com Deus é hoje. E a Bíblia fala que para aqueles que crê
não há condenação. Pastor, eu quero entender um pouquinho mais o que é os que crê. O que é crer? Crer é receber Jesus como Senhor e Salvador. Crer é receber os ensinamentos dele. Lá vai. E colocar em prática. A palavra de Deus, irmão. O diabo e os demônios, eles conhecem bem melhor que cada um de nós que estamos aqui. Eles estavam lá quando a palavra do Senhor foi escrita. Eles conhecem. Então só conhecendo não é o suficiente. Precisamos ser praticantes, meu amado, da palavra de Deus. Crer no Senhor é receber Ele como Senhor, Salvador e os ensinamentos dele. O homem hoje tem teoria para tudo, mas não é teoria humana que vai nos salvar. Não é teoria humana que vai nos libertar. Não é a teoria humana que vai fazer o outro homem mudar a sua história de vida. Você pode até ver na internet, tem um monte de homens famosos prometendo riquezas, prometendo que vai pegar o homem pobre e fazer ele ficar rico, se obedecer os ensinamentos deles. E alguns podem até ser verdade, mas a única coisa que eles não podem oferecer, sabe o que é? É a salvação, é o nome escrito no livro da vida, porque o único que pode mudar a história do homem chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus! E Ele tem salvação para mim e para você, mas tem que crer nele. Pastor, eu quero crer. O que eu faço para crer? Eu não quero ser condenado por esse mundo. Eu quero morar no céu. Sabe qual é a resposta, irmão? Recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, olha que coisa triste, irmão, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O interessante que aqui independe, irmãos. A pessoa tem familiares servindo a Cristo, independe. Sabe por que independe? Porque a salvação, meu amado, ela é individual. O crer é individual. Eu tenho a opção de crer, meu amado, eu tenho a opção de não crer. E outra coisa, Deus não obriga e nem força ninguém a nada. Tem muita gente aí que quer obrigar o outro, irmão, a se converter. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Estou aqui para obrigar nem forçar ninguém a nada. Meu papel aqui é anunciar a palavra de Deus. Os que estão aqui dentro, os que estão nas redes sociais, vou repetir, não tem salvação sem Jesus. Meu papel é anunciar, meu amado, a verdade. E a verdade é essa: Jesus morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. E para ter direito, meu amado, a morar no céu, é necessário receber Jesus. Assim como foi o início da conversa de Jesus com Nicodemos, é necessário nascer de novo. É forte, irmão. Não sei se vocês estão alcançando o que está aqui no meu coração, que estou falando para os irmãos. Nascer de novo é coisa forte. O que é nascer de novo? É mudar de vida. Nascer de novo é uma nova identidade. É uma nova história. Tem muita gente que quer Jesus, mas não está disposto a nascer de novo. Está disposto, meu amado, a nascer de novo nessa noite? Se for preciso renunciar tudo, renunciar a própria vida e vir para Cristo. Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a tua cruz e siga-me. Tem muita gente que quer Jesus, mas não quer negar a si mesmo. Pastor, como é que funciona esse negócio de negar a si mesmo? As vontades, irmão. Mas é fácil você ver Jesus? Não é.
Quem falar para você que é mar de rosa, não está falando a verdade, irmão. Servir a Cristo é ser convidado para entrar no caminho estreito. É ser convidado, irmão, a entrar em batalhas espirituais. É ser convidado, irmão, para começar uma trajetória e ir a lugares onde muitas vezes as pessoas não querem te receber. Vir para Cristo e servir a Deus é estar preparado para ser em nome dele, de Jesus Cristo, perseguido, caluniado, difamado, muitas vezes também injuriado. Isso é servir Jesus. Não é mar de rosa não, irmão. Está disposto? Isso é crer. Pastor, mas é necessário tudo isso? Cada um, preste bem atenção, cada um a quem Deus chama tem uma trajetória preparada para ele. Alguns vão passar por isso, alguns vão passar coisas piores, outros talvez não. Mas o importante, irmãos, é crer nele. O importante é ter esse novo conhecimento. O importante, irmãos, é ter o nome escrito no livro da vida. Versículo 19. E a condenação é esta. Olha a condenação, meu amado, que há de vir sobre a humanidade. Tem uma condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Olha a condenação aí, irmão. Quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Vou soprar. Jesus. Vou perguntar se não responde. Quem é a luz do mundo? Jesus. Amém. Ele é a luz do mundo, irmão. Por que ele é a luz do mundo? Porque o mundo está em trevas. A luz no meio das trevas, o que ela faz? Ela brilha, ela ilumina, ela mostra, meu amado, o caminho. Jesus é o caminho. E a luz veio ao mundo. A solução, a resposta do homem veio ao mundo. Olha a condenação aí, irmãos. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é amar mais as trevas? As coisas que estão aí fora, meu amado, nesse mundo, os prazeres, deleites, tentações que às vezes nossa carne tem, a Bíblia chama tudo isso de trevas. E olha o que diz acerca da humanidade: e amaram mais as trevas do que a luz. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. É uma pergunta reflexiva. Responda, meu amado, com toda a sinceridade do teu coração. Não precisa abrir a boca, porque o nosso Deus, ele lê pensamentos. Mas quero trazer uma reflexão para os irmãos. Eu estou aqui me examinando. Se examina aí em nome de Jesus. Quando fala da humanidade, quando fala de condenação, o que vai levar a humanidade, irmão, a ser condenado? Foi falado aqui hoje também acerca do maior dom, que é o amor. Glória a Deus. Sabe qual vai ser? O amor. Olha a condenação: amaram mais as trevas do que a luz. Eita Jesus. Vou dar a volta não, vou falar diretamente aqui para os irmãos. Não dá para servir a dois senhores. Ou o homem há de agradar um e aborrecer o outro. Uma fonte não jorra dois tipos de água. Ou é água doce ou água salgada. Não dá para querer servir a Deus aprisionado com as coisas desse mundo. Esse evangelho, irmão, de riqueza que estão anunciando por aí é um evangelho falso. O evangelho de Cristo, ele nos constrange a fazer uma
ou tem amado as trevas? Pastor, não entendi esse negócio de trevas não. Tá bom. Vou explicar de novo. As trevas, irmão, está relacionado ao mundo, aos prazeres desse mundo, aos deleites desse mundo, às tentações da nossa carne. E as pessoas que amam mais tudo isso, elas estão amando as trevas e estão rejeitando a luz. A gente precisa escolher, irmão. Ou eu estou em luz ou eu estou em trevas. Ou eu estou com Cristo ou eu estou sem Ele. Ou eu creio nele, abraço o ensinamento dele e falo: Senhor, eis-me aqui, pode tratar, pode trabalhar, pode me aperfeiçoar. Ou não se engane, ou está em trevas. E Jesus, irmão, ele é bem direto, como eu falei no início com Nicodemos. E ele fala: Nicodemos, para morar no céu tem que nascer de novo. Reflita aí, meu amado, em nome de Jesus. A quem nós temos mais amado? Os prazeres desse mundo? Pastor, como é que eu identifico isso? Vamos lá, irmão. Um exercício aí para os irmãos, para ajudar a compreender. Por exemplo, tem momentos, lá vai, que eu tenho que fazer escolhas. Ou eu agrado a luz, ou eu agrado a Deus, ou eu agrado minhas vontades. Tem momentos que eu tenho que escolher, irmão. Ou eu venho para a casa do Senhor servir a Deus, cultuar Ele, ou eu vou para outro lugar fazer outras coisas. Tem momentos que eu tenho que escolher, ou eu estou na luz, mas eu não estou. Aonde está o meu coração? Será que o meu coração está mais em agradar a Deus? Ou agradar a minha carne? Quem está entendendo aqui, irmão? É forte, irmão, mas é verdade. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu já ouvi muito isso, tá, irmãos? Tem pessoas que sabem que Jesus é o Senhor, já sabem que não tem salvação sem Jesus, mas não quer aceitar Ele, não quer fazer um concerto com Ele, não quer se render aos pés dele. Sabe por quê? Porque sabe que as obras que estão praticando são reprovadas, meu amado, pelo céu. Tem muita gente cumprindo coisa errada aí fora. Tem muita gente que não prega mais contra o pecado, meu irmão. Mas eu vou falar claramente aqui, porque o negócio é com Deus, primeiramente. Se a gente, irmão, não se santificar, se não receber Jesus, se não renunciar ao pecado, não vai herdar o reino dos céus. Tem gente que não quer vir para a luz, porque tem medo que as suas obras mais aos olhos de Deus, tá? Quem está entendendo? Tem coisa que para o homem comum não tem nada a ver. Quem já ouviu o famoso não tem nada a ver? Não tem nada a ver para outro homem, tá? Alguns até que é coisa boa. Estou me alegrando, uma festinha, um negocinho aqui, um negocinho ali. Cada um pensa no exemplo que quiser. Mas o homem às vezes acha que não tem nada a ver. Mas quando olha para a palavra de Deus, irmão, a Bíblia chama de tudo isso, sabe de quê? Obras mais. Eu estou falando na perspectiva bíblica, no olhar de Deus, amém? No olhar de Deus as coisas são mais. E a gente precisa, irmão, fazer uma escolha. Ou eu estou na luz, ou eu estou em trevas. E olha que interessante, que os que estão nas trevas, eles não querem ter suas obras reveladas. Tem gente que está fazendo coisa errada, irmão. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, irmão. Vou falar com todo amor, amém? Todo amor, irmão, no meu coração. Tem muita gente boa, gente excelente, que dá exemplo até muito mais que pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas boas, aparentemente com bons testemunhos,
mas estão praticando obras reprovadas por Deus. E tem medo de vir para a casa do Senhor, que às vezes tem um negócio pequeno, irmão, aos olhos do homem mesmo, que não quer abrir mão. Eu vou falar algo aqui para os irmãos claramente, para não deixar dúvida. Tem coisas que parecem pequenas aos olhos do homem, mas comprometem no que tange a salvação. Tem coisas pequenas que têm que ser largadas. A Bíblia não dá uma lista. Não vou nem entrar nessa lista hoje para o horário, de ações que vão fazer o homem ficar fora do reino dos céus. Tem uma lista. Tem até mais de uma. Tem Apocalipse, tem Gálatas, tem os Evangelhos. Aqui vou citar uma, que foi a mesma que Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Estou terminando já, tá, irmão? Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está entendendo isso aqui, irmão? Olha que coisa linda. Aquele que pratica a verdade vem para a luz. O que isso quer dizer, irmão? Tem pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não tiveram encontro com Jesus, mas estão praticando boas obras. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que essas pessoas não estão no lugar errado. Essas pessoas têm que vir para a luz. Tem um lugar na luz, tem um lugar no Evangelho, tem um lugar com Cristo, tem um lugar no reino de Deus, tem um lugar nesse lugar servindo a Cristo. Tem um lugar, meu amado, na casa do Senhor. O mundo não é para você. Você que é uma pessoa correta. Você que é uma pessoa, meu amado, que quer agradar a Deus, tem a vontade de agradar o Senhor. Venha hoje para a luz em nome de Jesus. Pastor, como é que faz para ir para a luz? É aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu vou continuar com os irmãos que estão aqui no templo, aqui no Arsenal, em São Gonçalo. Mas você que nos ouve nas redes sociais, que Deus possa estar abençoando a tua vida, tua família. Você que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite enquanto há tempo. Se precisar de ajuda, pode nos procurar que vamos te ajudar no que for possível. Mas a maior decisão, ela é individual, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É a maior decisão que você pode tomar. A salvação individual. Tá bom? Deus abençoe você e tua família. Se quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador, pode até escrever nos comentários: eu aceito Jesus. Pode nos procurar. Tá bom? Deus abençoe você e tua casa em nome de Jesus. Glória a Deus.